seu lado e diga: mesmo sinédrio, mesmos opressores, mas um Pedro diferente. Mais uma vez, mesmo sinédrio, mesmos opressores, mas um Pedro diferente. Dá glória a Deus. Do versículo 13 ao 22. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se, diga maravilharam-se, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los rigorosamente, para que não falem mais este nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, não ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro, diga, respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai vós se isso é justo diante de Deus, ouvir a vocês ou a voz de Deus. Senta dando glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ergo um clamor a Ti nesta noite. Pai querido, fala conosco e não te cales. Espírito Santo, nós estamos num ambiente espiritual. E sabemos que no ambiente espiritual tem guerras espirituais. E é por isso que nós levantamos agora um clamor, pois eu sinto o peso da palavra nesse altar. Senhor, manda anjos ao redor desta casa, e que toda ação do inimigo no mundo espiritual seja cancelada agora. Senhor, nós queremos ouvir a voz de Deus e não de homens, e que toda ação do inimigo para roubar a palavra caia por terra agora. Toda desatenção que provém lá do inferno, nós cancelamos agora. Nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Diga amém. Irmãs, o som tá bom aí para vocês? Tá meio embolado? Caetaninho, vê aqui para mim, porque o meu som tá mais ou menos, tá um pouco de eco. Tá bom aí, irmãs? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre Pedro. Nós vamos falar hoje sobre eu e você. Glória a Deus. A nossa história, a nossa trajetória dessa noite começa com Jesus. Jesus sendo preso no Getsêmani. Quando Jesus é preso no Getsêmani, a palavra de Deus diz que ele é seguido por Pedro e João. Diga, seguido por Pedro e João. Mas a palavra de Deus também diz que Pedro, ele fica no pátio. Enquanto Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio. Vamos abrir um parênteses aqui. O que era, pastor, o Sinédrio? O Sinédrio, irmãos, era uma cúpula de 71, eu falei quanto? 71 homens. Eram os homens mais doutos, os que mais sabiam da palavra de Deus, os que mais conheciam de Bíblia da época. Esses homens, eles eram a liderança de Israel. Eles eram os mais poderosos. Eram eles que ordenavam a morte. Eram eles que matavam e faziam viver na época. Eles eram
os governantes de Israel. Então essa cúpula, o sinédrio, foi ela que julgou a Jesus e o condenou à morte. Quem entendeu, diga amém. Então aqui no contexto, eu vou contar o contexto para a gente chegar em Atos capítulo 4. Aqui nesse contexto, Jesus, ele estava sendo julgado. Enquanto Jesus estava lá com o sinédrio sendo julgado, Pedro estava no pátio esperando. Só que lá no pátio ele não estava corajoso. Ele estava lá no pátio morrendo de medo do seu mestre morrer, morrendo de medo de morrer também. Ele estava assustado. E é nesse contexto que a Bíblia nos revela que Pedro nega a Jesus. Uma passagem muito conhecida. Passa uma mulher por Pedro e diz: eu te conheço. Você estava lá com ele. Você andava com Jesus. E Pedro fala: eu nunca nem vi esse Jesus. Pela segunda vez passa uma pessoa e fala: eu te vi, você estava lá no horto com ele. Você é discípulo dele. E Pedro diz: eu nem sei quem ele é. Eu não. Pela terceira vez um homem fala: mas você é galileu, olha o jeito que você fala, eu estou te reconhecendo. E Pedro fala: eu nem conheço esse Jesus. E da terceira vez Pedro já estava bravo. Pedro já estava falando: eu nem conheço esse Jesus, sai para lá, não quero nem saber. E a Bíblia diz que ele começa a esbravejar, a praguejar, a ficar bravo. E aí o galo canta. E Pedro reconhece que ele tinha negado o seu mestre. Mas, para a gente chegar em Atos capítulo 4, começa a acontecer uma série de eventos bíblicos. Eventos bíblicos um atrás de outro, até a gente chegar aonde a gente leu nessa noite. E aonde a gente leu é em Atos capítulo 4. Quais eventos então, pastor, acontecem? Jesus de fato morre. Mas a palavra de Deus diz que ele ressuscita. E depois a palavra de Deus diz que os guardas que estavam guardando o túmulo, eles sentem um terremoto, um anjo desce em cima da pedra, rola a pedra do sepulcro, mas aqueles guardas são subornados pelo sinédrio. Subornados, eles recebem muito dinheiro para mentir, que os discípulos vieram de madrugada e os discípulos roubaram o corpo do Messias, o corpo do seu mestre. Então eles lançam essa fofoca para o povo e todo mundo começa a falar: roubaram o corpo do Messias. Foram os discípulos deles que roubaram, foram os discípulos dele. E o que mais que acontece, pastora? Passam dias, Jesus, ele se mostra ressuscitado para muitos. Uma multidão de pessoas vê. Mas passam-se 40 dias e Jesus sobe aos céus. E depois, pastora, depois em Atos 2, desce o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam reunidos. E Pedro estava lá, e Pedro é cheio do Espírito de Deus. E ali Pedro prega. E a Bíblia diz que no seu primeiro sermão, 2.000 pessoas aceitam a Jesus. E depois, pastora, depois Pedro e João vão lá para o templo na hora da oração, 3 horas da tarde. Quando eles chegam lá na porta do templo tem um mendigo que era coxo, que não podia andar. E aí ele vai pedir uma esmola. Pedro e João diz: a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas o que a gente tem, a gente te dá. Levanta e anda, e ele é curado. E depois, pastora, depois que ele é curado, Pedro prega de novo. Adivinha quantas pessoas aceitam a Jesus, gente? 5.000 almas aceitam a Jesus. E enquanto Pedro está pregando, ele está lá usando a palavra. Quem que aparece nesse contexto? Agora a gente já está em Atos capítulo 4. Quem ouve Pedro pregar, diga: o sinédrio. Aqueles que mataram e perseguiram a Jesus. A Bíblia diz que Pedro está diante daquela multidão e daquele milagre, anunciando Jesus, falando: tá vendo esse coxo? Quem curou ele foi
foi Jesus Cristo que vocês mataram, mas ele ressuscitou. Eles escutam aquilo e a palavra de Deus que a gente leu hoje, a irmã Ana leu, vai dizer assim: e doendo muito o coração deles, por estarem ouvindo Jesus sendo pregado ali. O sinédrio ouve e fala: eu não acredito. A gente não acabou com esse movimento. A gente não acabou nem matando o líder do movimento. O que aconteceu? Eles começaram a se doer porque eles viram que mesmo matando o líder do movimento, o movimento continuava. Mesmo matando o líder do movimento, milagres ainda aconteciam pelo poder de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o coração deles se derrete. O que eles fazem? Diga: prendem Pedro e João. Então, eles prendem a Pedro e prendem a João. Era de noite. Esperam no dia seguinte. E no dia seguinte, eles vão juntar a galera poderosa todinha. Gente, presta atenção nisso daqui. O sinédrio todo estava lá. Não só o sinédrio, estava toda a genealogia de sumos sacerdotes possíveis. Anás, Caifás. Aí a Bíblia vai falar que tem mais uns outros que foram só para perguntar. Juntou todo mundo. Os príncipes da época, os mais importantes, todos estavam lá. Fizeram uma roda ao redor de Pedro e de João. Olharam bem para eles e fizeram uma pergunta: sabe aquele homem coxo que vocês curaram? Com a autoridade de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro falou: com a autoridade de Jesus, a quem vocês mataram. Só que vocês sabem, né? Ele ressuscitou. E com a autoridade dele é que a gente ainda cura. E que coxos ainda andam. Para a gente agora. Olha para a irmã do lado e diz: para a gente agora. Ah, não, vocês não estão aí, gente. Para a gente agora, vai. Meu Deus. E aí a gente chega aqui no finalzinho do capítulo 4, que diz: eles escutam Pedro falando e falam: eu estou maravilhado. É um homem douto. Como que esse homem fala assim? E aí eles ficam pasmos, maravilhados. E o Senhor falava muito forte comigo na minha casa. Ele dizia assim: diga às minhas filhas, mesmo o sinédrio. Era para vocês repetirem. Mesmo o sinédrio. Mesma ameaça de morte. Mas um Pedro diferente. Mesmo cenário ruim, caótico, mesmo cenário de ameaça, eram as mesmas pessoas, mas um Pedro diferente. Ah, não, você não está aí, gente. Presta atenção nisso que eu vou explicar bem direitinho para vocês entenderem. O Espírito Santo me falava que nessa noite tem mulheres que estão como Pedro lá no pátio. Sabe Pedro no pátio? Triste. Sabe Pedro no pátio? Confuso. Frustrado. Como assim? Ele não era o Messias? Como é que estão pegando o meu Messias e querendo matar? Tem mulheres aqui nessa noite que a dor do cenário está cegando os olhos para entender o projeto de Deus. Tem mulheres aqui nessa noite que a dor dos processos da vida, o caos diário, é o filho doente, é o marido que nunca entra em consenso comigo, são as brigas dentro de casa, a briga no emprego, a briga em todo lugar que você vai, parece que está tudo fora do lugar, é tiro para todo lado, é dor, é cenário de caos, é crise. Eu vim falar para mulheres que eu sei que estão sofrendo. A fase que você está passando não é das melhores e você sabe disso. E o Senhor me dizia, como Pedro no pátio, é assim que você se sente, confusa. Mas Senhor, se eu te sirvo,
por que é que isso me sobreveio? Senhor, se eu tenho doado para Ti o meu tudo, por que dessa confusão mental, dessa síndrome do pânico? Por que, Senhor, dessa melancolia que não me deixa, dessa depressão? O Senhor fala fortemente com mulheres que sabem que estão como Pedro no pátio, se sentindo abandonadas, inseguras e confusas, porque era exatamente assim que Pedro estava no pátio. E a dor do momento tem feito mulheres se esconderem, porque foi isso que Pedro fez ali. Pedro era galileu, mas ele sabia que ele não era só um galileu, ele era um discípulo de Jesus. Pedro estava escondendo a identidade, Pedro estava escondendo quem ele era de verdade. E Deus fala com mulheres que estão exatamente assim, como Pedro, no pátio, evitando, saindo de fininho, se escondendo por detrás de outras, se escondendo por detrás de mentiras, criando uma parede ao redor que ninguém transpõe. A gente até quer chegar, mas não chega nem perto de mim. Mulheres que a dor, o sofrimento não está te deixando ver que você ficou tímida, que você está acovardada. Mas é a dor do momento. A dor que Pedro estava levando ali cegava os olhos dele para enxergar. A dor que ele estava sentindo não deixava ele enxergar. Você sabe por quê? Porque bem da verdade é que quando a gente está passando por uma dor aguda, os nossos olhos ficam embaçados, a nossa visão fica embaralhada, e a gente já não entende direito o projeto, o plano, o propósito de Deus naquela hora. Que no meio da dor você entenda o processo e qual é o plano de Deus na dor. Quando Pedro estava ali, ele estava vendo Jesus indo para a cruz. Ele estava vendo o Messias dele morrer, mas ele não estava entendendo para que ele vai morrer. Eu não queria que ele morresse. Pedro não estava enxergando o projeto de salvação de Deus ali. Por que, pastora? Porque ele estava cego pela dor. E a dor cega a gente, não é? A dor embaça os nossos olhos. Só que o Espírito Santo me dizia aí em casa: avisa as minhas filhas que está chegando uma nova versão delas aí. Está chegando, deixa uma nova versão, uma versão livre, uma versão de Atos, capítulo 4, um Pedro que bate no peito e diz: Ele é meu Jesus, Ele é meu Messias, eu sou discípula dEle. Uma nova versão, não tímida, não acovardada, uma versão cheia do Espírito de Deus, uma versão corajosa para viver, para enfrentar os dilemas lá naquele serviço com aquele chefe endemoniado, para lidar lá na tua casa com o teu esposo que não te dá um minuto de paz, para ver a mudança que você quer ver. Você quer ver mudança, mas você não tem força para fazer a mudança acontecer. Você não tem força para ver o céu agindo em seu favor. Você não tem força de jejuar, de orar. Deus está falando com mulheres que vão tirar hoje ainda uma versão quentinha de você do forno. O Espírito Santo me mandava dizer: essa versão sua de Pedro, acovardada, tímida, essa versão sua de Pedro, que ninguém sabe que é discípulo, está por acabar hoje, porque eu, o Senhor, entrego na
chamei para ser covarde. Eu não te chamei para ser tímida. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei. Aquele Pedro no pátio não é compatível com você. Você nasceu para ser o Pedro de Atos 4. No Pedro de Atos 4, presta atenção no que eu estou te falando. O cenário, irmãos, era o mesmo. Era o mesmo sinédrio. Eram os mesmos homens ameaçadores. Gente, eram as mesmas pessoas que queriam matá-los. Aquele cenário, no pátio, ele estava com medo de que o sinédrio matasse ele. Mas agora, presta atenção no que eu vou te falar. Em Atos 4, eram os mesmos poderosos da terra, eram os mesmos malvados, eram os mesmos assassinos, mas era um Pedro diferente. Um Pedro que não estava mais temendo a ameaça deles. Por quê, pastora? Porque ele viveu uma virada de chave, uma virada de mentalidade, que eu vou ensinar para vocês nessa noite. Gente, são mulheres que estão todos os dias indo para o mesmo lugar. E Deus me dizia, avisa elas que elas vão voltar para o mesmo lugar. É a mesma casa que está te ferindo. É o mesmo esposo, não vai separar não. Assim diz o Senhor, é o mesmo lugar. É aquele emprego lá mesmo que você vai voltar para lá. Só que vai voltar uma você diferente. Hoje o Senhor te dará ferramentas. E você vai voltar para o mesmo lugar, Pedro. É aquele lugar, Pedro. Só que você vai voltar com convicção. E você vai voltar cheia do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Ô pastora, e qual que foi a mudança de chave? Qual que foi o ponto que virou a vida do Pedro e fez o Pedro virar de ponta cabeça? Aquele Pedro tímido, covarde. Como que aquele homem que negou Jesus 3 vezes virou o Pedro de Atos 4? 7.000 pessoas aceitaram Jesus. Gente, ele, através do poder de Deus, curou um coxo, meu Deus do céu. Um homem cheio de autoridade, que falava com o sinédrio, e o sinédrio agora, diz a palavra de Deus, estava assim, ó. Mas esse homem é só um pescador? Mas é só um indulto? Você está pronta para aqueles que riram de você, que zombaram de você, ficarem assim, mas é ela? Amaxe. Mas não é possível que é a mesma pessoa. O que aconteceu? Que mudança é essa? Pois a mudança de chave que você vai experimentar, eu vou te falar o que aconteceu com Pedro. E o que aconteceu com ele pode acontecer com a gente também. Mas você precisa acreditar, não fica me olhando com cara de paçoca. Você está aí? Oh meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Olha lá, gente, qual foi? Atos 2. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó. Eu vou reunir vocês no mesmo lugar. Vocês têm que se juntar no mesmo lugar. Fica todo mundo juntinho, que é porque a brasa pega, entendeu? Segredo. Fica todo mundo juntinho. E estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas, repartidas como que de fogo. É isso. Esse é o segredo de Pedro. E é segredo disponível para mim. E é segredo disponível para você. É segredo disponível para a gente. Pastora, como? Eu já sou batizada com o Espírito Santo. Você viu o hino que louvamos aqui hoje? Sobre renovo? O Senhor me dizia que tem muitas aqui que precisam ser renovadas pelo Espírito Santo. Sabe aquela força de vontade que você tinha antes, quando você foi batizada com o Espírito Santo? Aquele sopro, irmãos, porque a gente precisa que Ele volte e sopre de novo, e sopre de novo, e sopre de novo. Porque são tantas influências negativas, tantas palavras torpes, tantas palavras contrárias, tanto desânimo sobre a nossa cabeça. Mas aí
mudança que você vai viver hoje é essa. Você vai viver uma mudança espiritual. Assim como em Atos 2, o Espírito Santo pode vir hoje de novo se a gente clamar. E aí ele vem e coloca tudo no lugar. E aí ele vem e coloca tudo no seu lugar. Ele vem e coloca tudo no lugar. Ele vem e coloca tudo no lugar. Tudo que está faltando, ele põe de volta. Tudo que você perdeu, ele renova. As suas folhas velhas, cansadas, ele troca a estação, o sorriso, a mentalidade, ele troca. Então é noite dele descer e de mudar o cenário. E aí Deus me dizia, coloca aí Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Olha o final da história. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: vocês julgam que é justo diante de Deus ouvir vocês antes do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Assim diz o Senhor, Ele vai mudar mentalidade nessa noite. Olha o Pedro do pátio. Agora olha o Pedro de Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. O que estava acontecendo aqui? Os mesmos opressores do Sinédrio que matam, tá, gente? Tô falando de assassino, sabe, assassino, gente. Tô falando de gente que mata de verdade. Os mesmos opressores viraram para eles e falaram assim: tá bom, só que a gente vai proibir vocês de falar no nome de Jesus novamente. O que eles respondem? Você acha justo, me diga agora de verdade, que eu obedeça a Deus ou a vocês? E eles se calaram. Então assim diz o Senhor, aqui vem uma troca de mentalidade para você. Presta atenção. Quando aquele povo que está te esperando lá de fora vier te azucrinar, aqueles que adoram tirar a gente da posição, aqueles que adoram tirar a gente da chamada, aqueles que adoram criticar tudo que a gente faz, quando esse povo vier falar alguma coisa para você, sabe o que você vai falar? Você vai falar assim: sabe por que eu estou fazendo isso? Me convém mais obedecer a Deus ou a sua voz? Você quer que eu paro? Eu tenho que obedecer a Deus ou é a sua voz? Essa é a resposta que, olhando nos olhos, você vai dar para aquele que te criticar, de entrar por essas portas, de orar, de adorar a Deus, de viver a tua chamada. Você quer que eu obedeça a Deus ou a você? Então esteja pronta e preparada para viver sua nova versão nessa noite. Se coloca de pé. E eu encerro. Pastora, como é mesmo que eu já esqueci que eu vou viver minha nova versão? Eu quero ser o Pedro de Atos 4. Eu cansei de ser covarde. Eu cansei de ser tímida. Eu cansei de não viver os propósitos de Deus na minha vida como é, pastora. Eu vou te ensinar. É assim. Nós vamos orar. E nós vamos clamar. E nós vamos pedir: Senhor, manda o teu Espírito aqui dentro de nós. Manda o teu sopro aqui dentro de nós. Senhor, abre os céus como o Senhor fez em Atos 2. Eu me prostro. Senhor, manda fogo sobre mim, porque o fogo que transforma é o fogo que habilita. Fala: Senhor, me batiza, me batiza. Clama, ora, feche os seus olhos agora e ora.
quero que você ore, 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 ore. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ah, mas canta de verdade, ó. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Ei, Ramá, você está aí, Che, você está aí. Ixi. Oh, Ramaiaçá. Oh, Aleluia! oh, Glória! o Espírito está aqui. Oh, oh, oh. Incendeia!
reaço. Eu reacendo a chama. Eu reacendo a chama que você deixou apagar, diz o Senhor. Tô reacendendo, tô trocando veste, tô eu curando o teu interior, o teu interior. Espírito de medo sai, espírito de covardia